Muito bem, meninos e meninas, hoje nós vamos falar a respeito de um tema que é a Alta Idade Média, né? Nós temos então uma divisão cronológica, uma divisão histórica, né? Os períodos históricos, a história ela é dividida em história antiga, Grécia e Roma, conforme nós já vimos. Depois nós temos então na pós-antiguidade clássica, nós temos a Idade Média. Por quê? Porque a Idade Média ela fica entre o meio ali, né, entre a Idade Antiga e a Idade Moderna, e nós temos hoje a Idade Contemporânea, que é a que nós vivemos. Bom, eu já falei a respeito disso dentro de sala de aula, estou só dando uma retomada. Por quê? Porque a Idade Média ela é dividida em baixa, perdão, e alta Idade Média. Então nós vamos agora ver a respeito da Alta Idade Média, que foi entre os séculos 5 ao 11. Lembrar que a Idade Média ela durou 10 séculos, portanto 1000 anos, um período muito longo aí da história. E olha só, o que nós vamos ver hoje, nós vamos ver a respeito dos povos bárbaros. Quando nós falamos de povos bárbaros, um termo usual hoje, muita gente diz, né, para mencionar, para falar de algum fato, como por exemplo eu vou citar aqui agora. Suponhamos que aconteça um crime. E esse crime ele teve muitos requintes de crueldade. Foi um crime que aí as pessoas usam o termo, um crime bárbaro. Por que será que as pessoas usam esse termo bárbaro? Ou então alguém fala, né? Usa o termo barbárie. Vejam que esses termos remetem a coisas negativas. Então vamos ver por quê. Por que de usarem esse termo? Será que isso tem alguma ligação com esses povos bárbaros aí que viveram lá na Idade Média? Vamos ver. Então olha só, bárbaros, numa definição, bárbaros eram estrangeiros, povos que não compartilhavam da cultura greco-romana. Então olha só, nós já vimos a respeito da Grécia e já vimos a respeito da Roma Antiga, duas civilizações riquíssimas no que diz respeito à cultura. Correto? Nós sabemos então aí que a Grécia e Roma, né, Roma com o direito, né, o seu direito romano que serviu de exemplo aí para a era contemporânea, a Grécia com o teatro, né, através da cultura grega, através dos teatros que nós já vimos a respeito, e tantas outras coisas que nós podemos mencionar aí a respeito da cultura grega e romana. Esses povos então não eram gregos nem romanos, não eram nem nascidos na Grécia nem na Roma Antiga. Então, eles chegavam, nós vamos ver por qual motivo que eles chegaram lá, então, na Roma Antiga, e por que eles não compartilhavam dessa cultura? Obviamente que eles tinham uma cultura própria. Então, eles não se adaptaram a essa cultura greco-romana, eles não compartilhavam. Então, os gregos e os romanos deram o nome para esses povos de povos bárbaros, por não compartilhar a cultura da qual eles exerciam, né, da cultura da qual eles tinham, os povos gregos e romanos. Os bárbaros, então, esses estrangeiros, não compartilhavam dessa cultura. Vamos ver, então, algumas principais características desses povos bárbaros para nós entendermos, então, melhor como que era a cultura deles, uma vez que era uma cultura diferente dos gregos e romanos. Primeiro, eles viviam em clãs. O que são os clãs? Os clãs são um grupo ali de pessoas que têm um grau de parentesco, né? E eles vivem ali em grupos, nós já vimos a respeito disso nas nossas aulas anteriores, a respeito de outras temáticas. Então as pessoas que vivem ali nos grupos, né, são os clãs. Os clãs têm sempre uma liderança, geralmente a pessoa mais velha. Esse poder de liderança passa-se de pai para filho, é um poder hereditário, portanto. Então, uma primeira característica, eles viviam em clãs. A economia deles era agrária, portanto eles plantavam e colhiam, e pastoril, né? Criando aí então principalmente ovelhas. Eles eram povos guerreiros, viviam da guerra, então eles eram treinados, né? Nós já vimos a respeito de Espartas e Atenas, num grau menor do que os espartanos, é verdade, no que diz respeito ao treinamento militar. Eles já nasciam com esse intuito de guerrear, não eram treinados, eles já tinham no sangue deles essa ideia de atacar, de conquistar territórios, ok? Praticavam saques a outros povos. O que é isso? É o roubo, saquear.
É uma comparação que nós podemos fazer com a atualidade. Por exemplo, suponhamos que por um motivo qualquer, né, um caminhão trazendo alimentos aqui para a nossa cidade, ele acaba tombando, sofrendo um acidente na estrada, e aí, vou citar um exemplo aqui, tá? Ele está carregado de macarrão. As pessoas vão lá e saqueiam, retiram a carga. Era isso que eles faziam. Os bárbaros, eles atacavam outros povos, usando-os, portanto, da violência, uma vez que eram povos guerreiros. Atacavam utilizando-os da força física, da força bélica da qual eles detinham. Uma característica, eram politeístas, como a maioria dos povos da Antiguidade, da Idade Média, portanto, eles tinham a crença em vários deuses. Aí, olha só, nós vimos que o Império Romano foi um dos impérios mais prósperos, mais poderosos que já existiu até então. Qual que era a relação entre os bárbaros e os romanos? Olha só, no século I depois de Cristo, vai existir o reinado de Otávio Augusto, né, lá na Roma Antiga, conforme nós já vimos. Então vai ser dentro desse período aí do reinado de Otávio Augusto que nós vamos ter, portanto, os primeiros registros, né, de contatos entre bárbaros e romanos. Vai ser durante o reinado então de Otávio Augusto que vai existir esses primeiros contatos entre romanos e bárbaros. Bom, esses povos bárbaros no início, eles foram contratados para proteger as fronteiras do império. Lembrar que, mais uma vez, o Império Romano era imenso, então Otávio Augusto decide contratar esses povos bárbaros que eram fortes, né, que eram preparados aí para a guerra, para proteger as fronteiras. É como, por exemplo, gente, se o prefeito da nossa cidade contratasse pessoas para a nossa cidade tivesse algum... Vamos citar só um exemplo para vocês entenderem. Vamos supor que aqui fosse descoberto petróleo. E aí isso fosse chamar a atenção, né, de outras pessoas que talvez viriam para cá tentar nos atacar. E aí as autoridades tomassem a atitude de salvaguardar as entradas da cidade com segurança, iriam contratar alguém, né, um grupo de pessoas para fazer isso. Foi isso que Otávio Augusto fez. Ele contratou os povos bárbaros para proteger ali as fronteiras do Império. Só que aí vai ter um probleminha no meio do caminho. Que problema é esse? Os povos bárbaros vão começar a perceber a fragilidade do Império Romano. Vão começar a perceber ali pontos fracos. E aí isso vai ser um grande problema. Olha só. Durante o século IV, os bárbaros eles se deslocaram em massa para o território do Império Romano, através da guerra ou mesmo de forma pacífica. E aí nós temos que entender o que atraiu esses povos bárbaros lá para o Império Romano. O que tinha de tão interessante ali? Primeiro fator demográfico. Então as pessoas que foram de forma pacífica foram para tentar melhorar de vida, né? Vou citar um outro exemplo, questão demográfica. Por exemplo, suponhamos, nós sabemos disso, geografistas já estudaram isso, eu tenho certeza. No Nordeste, muitas pessoas se deslocam do Nordeste, vão para os grandes centros urbanos, São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, para quê? Para tentar um emprego, tentar melhorar de vida. Foi o que aconteceu com os bárbaros. Eles saíam ali do seu local de origem, né, ali na Germânia, e eles vão sair dali para quê? Para tentar melhorar de vida. Porque lá estava muito inchado demograficamente falando, estava muito cheio. Não tinha espaço para todo mundo, as pessoas iriam começar a passar fome, já estavam começando a acontecer isso. Então eles entenderam, né, que o Império Romano seria uma saída. Outra coisa, as riquezas do território romano atraíam muita gente. Aí que vão começar os ataques, os conflitos. A riqueza atraía essas pessoas. As pessoas queriam, então, para o Império Romano, para quê? Por conta das riquezas naturais que lá existiam, para dominar aquele território. Aí nós vamos ter as invasões bárbaras. As invasões bárbaras, elas desmantelaram as estruturas políticas e econômicas romanas. O que é isso? Elas jogaram por terra. As pessoas que estavam no poder, né, no caso Otávio Augusto, ele não conseguiu conter as invasões bárbaras. Então os bárbaros eles invadiram o território romano pelo ocidente, fundando vários reinos. Aí olha só algumas imagens, ó.
dos povos bárbaros. Tá aí na telinha para vocês observarem. Olha só, as embarcações que eles utilizavam. Alguém aí já deve ter andado naquelas barcas viking que vem aí na exposição, que vem nas festas da nossa cidade. Olha só a embarcação, ó, vejam um detalhe. As embarcações aí muito compridas, ó, muito bem feitas, né, com uma estrutura muito boa. E vejam aqui na ponta, ó, igual o barco viking que vocês andam aí, que já devem ter andado. Cabeça de animal, um animal feroz, um dragão ali pronto para atacar o povo inimigo. Era para amedrontar, por acaso. Era uma estratégia dos povos bárbaros. Olha aí, ó, mais uma imagem. E aí, gente, nós vamos ver na próxima aula a respeito do Império Carolíngio, ok? Mas antes de terminar, né, essa videoaula, antes de passar para o Império Carolíngio, eu gostaria de dizer a vocês, então, quando as pessoas iniciei falando, né, a minha fala foi da questão da barbárie, um crime bárbaro, isso é uma atitude bárbara, né? Ou seja, algo extremo que foge da normalização. Por quê? Porque os povos eram violentos, utilizavam da força, da violência para conquistar povos inimigos. Espero que vocês tenham compreendido essa parte. Estou ao inteiro dispor para qualquer dúvida que se fizer necessário. Na próxima aula, portanto, na sequência, né, dessa aula, nós vamos ver a respeito do Império Carolíngio, que é uma sequência, portanto, dessa matéria. Um grande abraço para todo mundo.